Amém? Amém. Boa noite, pessoal. Amém. Já vai abrir na sua Bíblia em Salmos, capítulo 116. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 6. Acendem as luzes, por favor. Amém. De antemão, já quero dizer que é sempre um privilégio estar servindo ao Senhor, ministrando a palavra dEle. O Senhor, Ele falou profundamente ao meu coração, e eu creio que Ele também irá falar ao seu. O que o Senhor tem ministrado esses dias em nossos corações, além de paternidade, é sobre cura. Cura no nosso mais íntimo. Cura aonde muitas vezes só o Senhor, com a poderosa mão dEle, pode vir e tirar aquela dor. E o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar, pedir ou imaginar. Amém? Lá em Salmos 116, versículo 1 ao 6 vai dizer assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo, por Tua palavra. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Ô Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Espírito Santo, aqui neste lugar. Nós convidamos o Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Pai, para realizar infinitamente mais, Senhor. Espírito Santo, eu peço por cada um que aqui está presente. Espírito Santo, eu também peço por aqueles que ainda irão ouvir essa palavra. Pai, aquieta o nosso coração. Acalma a nossa alma para que nós venhamos entender com clareza o que o Senhor quer para as nossas vidas hoje à noite. Ô Espírito Santo, traz um ambiente de glória, um ambiente de cura, Espírito Santo. Que os Teus anjos comecem a trabalhar na vida de cada um. Ô Espírito Santo, que nada nem ninguém venha nos paralisar, nem pessoas, nem situações, nem dificuldades, Espírito Santo. Que o Senhor venha nos direcionar dia após dia. E que a Tua palavra essa noite venha trazer vida. Vida em abundância, Senhor. Te agradecemos, Espírito Santo. Te agradecemos. Aleluias. Bom, pessoal, hoje o tema da palavra é: em meio às angústias da vida, não desista. A angústia, ela é maior do que a tristeza. Eu pesquisei no Google o conceito de tristeza e de angústia. Nós iremos falar um pouquinho sobre a tristeza.
A tristeza é um sentimento e condição típica dos seres humanos, caracterizado pela falta da alegria, ânimo, disposição e outras emoções de insatisfação. Todos os seres humanos ficam ou já ficaram tristes em algum momento de suas vidas. Esta é uma condição natural de todos os indivíduos. A tristeza pode se apresentar em diferentes graus de intensidade, variando desde a tristeza passageira, que normalmente dura alguns minutos ou horas, à tristeza profunda, que pode persistir por vários dias ou semanas, além de ser um sinal de problemas mais complexos, como a depressão. Às vezes, o que nos traz tristeza? Poxa, eu estou com essa dificuldade. Eu não consegui resolver. Às vezes, isso nos traz tristeza. Tristeza por incapacitações. Tristeza por alguma fala de alguém que nos magoou. Tristeza por algum amigo que falhou. Tristeza por não estar dando conta de algumas situações. O ser humano tem momentos que está triste. Isso não significa que você vai ficar triste para sempre. Porque uma certeza que a gente tem é que quando a tristeza acaba, logo vem a alegria. Né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor compartilhou ali no meu coração, enquanto estava louvando essa canção. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu chorei essa noite. Amanhã cedinho eu já vou estar saltando de alegria. A gente precisa ler entre as entrelinhas. Por quê? Porque às vezes, a noite e o dia, o Senhor está falando sobre processo. Você está chorando ali naquela noite, mas vai chegar o amanhecer na sua vida. Não significa que vai ser ali 24 horas, mas vai chegar o amanhecer na sua vida. Noites passam, o sol, ele sempre surge. Às vezes vai ter dias nublados, mas o sol, ele vai aparecer na sua vida. E a luz da nossa vida, a maior luz que nós temos, é o Senhor Jesus. O mundo seria muito melhor se todos tivessem Jesus. Se todos praticassem a fé. Porque a fé ela é importante, a fé ela traz esperança para a nossa vida, a fé nos motiva, a fé faz com que nós venhamos caminhar e acreditar que dias melhores virão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a angústia. Gente, a unção está tão forte que eu estou me tremendo toda. Aleluia, Senhor. A angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor e com ressentimentos aliados a alguma dor. A angústia também pode estar ligada a causas psicológicas como complexos e traumas de ambientes familiares repressores ou desgastantes. A angústia gera desesperança. Agora eu quero que você reflita um pouquinho aí onde você está. A angústia, esses dias, ou em algum momento da sua vida, tem dominado o seu coração? Como está o seu coração? Como está esse sentimento de angústia? O que tem te paralisado? O que tem te sufocado? Quais são os traumas que você já vivenciou na sua vida? Os complexos que você gerou por causa da tua história? O que tem te angustiado? Hoje nós vamos falar um pouquinho
sobre um homem que eu admiro muito, José. José, a história de José, ela é fantástica. A história de José revela que mesmo tendo uma história difícil, mesmo você sendo abandonado, mesmo diante as frustrações da vida, mesmo diante as angústias, tem como você ser curado e você vencer. A Bíblia relata que José, ele tinha 17 anos de idade. Era um jovem, né? Estava entrando na fase adulta. E José, ele era muito amado pelo seu pai, né? A Bíblia relata exatamente isso. José, ele era tão amado pelo seu pai. José, ele era um jovem brilhante. José, ele tinha sonhos. José, ele sonhava. Porém, José, ele era odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos, chegou um momento da vida de José, depois se você quiser ler mais, está lá em Gênesis. Chegou um momento da vida dele que os próprios irmãos de José queriam matar ele. Porém, Rúben, um dos seus irmãos, intercedeu pela vida de José e ele não foi morto. Nessa mesma situação, Judá, outro irmão de José, deu a ideia de vender José. Agora pense comigo, um jovem livre, se transforma em um escravo. Que injustiça. Qual o valor de uma vida? Qual é o valor de uma vida perdida? Um tempo que não volta mais. Uma liberdade que você nasceu com ela, porém dentro de uma prisão. Vocês já se perguntaram por que às vezes as pessoas que nós mais amamos são aquelas que às vezes nos magoam mais, nos machucam mais? O porquê disso? Porque assim, de inimigos, de pessoas que a gente sabe que não vai vir muitas coisas pra gente, nós esperamos isso, né? Que falhem, venha falhar com a gente, que nos magoe. Mas quem a gente ama, a gente não espera isso. A gente espera amor, a gente espera ser alegre, a gente espera viver momentos incríveis, que em meio às lutas estejam do nosso lado. Porém, por que nos magoam tanto pessoas que nós amamos? Porque eles conhecem os nossos segredos, as nossas feridas. As pessoas que convivem com a gente sabem onde dói, onde machuca. Por isso nós precisamos começar a trabalhar nas nossas vidas o perdão. Porque assim como outras pessoas podem vir a nos magoar, a falhar com a gente também está sujeito a liberar alguma palavra que magoe o outro, a ter algum comportamento que machuque o outro. E os irmãos de José tiveram esse comportamento. E eu imagino que por um tempo José sentiu um vazio imenso no seu coração. José, ele tinha, vamos supor que a vida de José é um quebra-cabeça. É como se as peças estivessem todas em seu devido lugar. E aí chega um certo momento, acontece algo inesperado, os seus irmãos vendem ele,
E é como se peças que estavam ali fossem perdidas. Então eu acredito que José sentiu esse vazio. Esse vazio tão grande ao ponto dele ter se angustiado, se questionado por que isso aconteceu com ele. Aquele aperto no peito. Eu acredito que por um momento José não via mais esperança. Por um tempo José não via mais nada. Não enxergava o que poderia acontecer. José passou por um processo longo de altos e baixos. Quando ele estava na sua infância, com certeza ele foi muito amado pelo pai dele, ele estava vivendo no ápice da vida dele. E aí, quando ele está entrando na fase adulta dele, ele é vendido. E nesse processo ele é vendido para Potifar, lá no Egito. E Deus nunca abandonou José, porque as coisas começaram a prosperar. E José estava lá em cima de novo, quando a mulher de Potifar pronta com ele. Ele não tinha culpa no cartório, mas por conta de pessoas externas, José novamente foi parar no fundo, lá embaixo, dessa vez dentro de uma cadeia. E aí José revela os sonhos de quem estava preso com ele, do padeiro e do copeiro. E aí ele está com uma esperança, uma expectativa de crescer novamente. Ele continuou a trabalhar com sonhos. E o Senhor era quem instruía José para trazer o entendimento daqueles sonhos. E quando ele estava com a expectativa lá em cima, ele foi esquecido. Então José cai novamente. Até que o Senhor honrou a vida de José. Quando nós somos perseverantes, independente do que aconteça na nossa vida, chega um momento que o Senhor nos coloca lá em cima, independente das pessoas. Porque Ele conhece você. Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas feridas, as tuas cicatrizes. Ele sabe o que você já passou no decorrer da sua história. E Ele nunca, nunca vai desistir de você. E mesmo que as pessoas falhem com você, o Senhor, Ele é fiel para cumprir infinitamente mais. O Senhor, Ele é poderoso. O Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor cura as nossas feridas. O Senhor, Ele nos ama incondicionalmente. E então o Senhor coloca José para governar o Egito. Vocês têm ideia de uma pessoa, um jovem que estava no fundo do poço, passar por altos e baixos, chegar a ser o governador do Egito? E é assim a nossa vida. Vivemos altos e baixos. Altos e baixos. Mas não se esqueça que se você está embaixo, uma hora o Senhor vai honrar a tua vida e você estará lá em cima. E quando eu digo lá em cima, não é em qualquer lugar que você possa pensar. É no lugar que Ele escolheu para você estar. E aí é onde a coisa é perfeita. Porque a gente pensa tantas coisas, a gente quer tantas coisas, a gente sonha tantas coisas. Mas só o Senhor sabe o que nós precisamos.
o que nós necessitamos nessa vida. E aí, chega um momento, outro momento da vida de José, que os seus irmãos aparecem novamente na vida dele. Ele já tinha passado isso tudo. E aí, quando ele estava lá governando o Egito, seus irmãos aparecem. No primeiro momento, ele não é reconhecido. E aí, ele vai fazendo algumas situações. Depois eu peço que você leia para que você entenda melhor. E aí eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis 45. Nós iremos ler do versículo 1 ao 5. Essa parte é dolorida, mas é muito tremenda. Eu vou ler e depois nós vamos trazer o entendimento, o que o Senhor compartilhou comigo. Gênesis 45, versículo 1 ao 5, vai dizer assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Amado, José, ele tinha um coração lindo. Um coração que sonhava. E ele foi traído por seus irmãos. Isso é uma traição imensa. É uma traição imensa as pessoas que você mais amam te jogar no fundo do poço, querer te matar e ainda por cima te vender para um lugar distante, um lugar desconhecido, um lugar que ninguém te conhece, um lugar sofrido, um lugar de dores. Um lugar onde não há esperança. Era esse lugar que José se encontrava. E quando os seus irmãos retornam, com certeza aquela ferida que estava quase cicatrizada de José, ela abriu novamente. E com certeza a dor que ele sentiu lá atrás, eu acredito que foi a dor que ele sentiu ao ver os seus irmãos ali. Ao lembrar de tudo, ao lembrar daquele passado. Então, mesmo José tendo um coração bom, o coração dele estava ferido. A alma dele estava chorando, ele estava machucado. E ele não perdoou imediatamente os seus irmãos. Foi um processo
que ele teve que passar. Ele fez os irmãos dele lembrarem de que faltava um irmão ali. Ele fez situações para ver como que os irmãos dele estavam. Se eles tinham o mesmo coração, disposto a vender um irmão, a matar um irmão, a perder um ente amado. E aí, ele não perdoou imediatamente, mas ele decidiu, ele escolheu liberar perdão para os irmãos dele. Só quem perdoa, só quem toma essa decisão é uma pessoa extraordinária. Para você liberar perdão por alguém que às vezes não merecia esse perdão. Mas quem somos nós para decidir quem merece ou não o nosso perdão, sendo que o nosso Deus enviou o seu Filho, que não tinha culpa nenhuma, para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Ele nos perdoou. Ele não desistiu da gente. Eu não vou desistir de você. O Senhor não vai desistir de você. Enquanto houver ar em teus pulmões, enquanto o teu coração estiver batendo, há esperança para a sua vida. E eu falo isso emocionada porque ainda há tempo de você perdoar o teu irmão. Ainda é tempo de você ser perdoado se foi você quem falhou. Ainda é tempo. A vida está aí para isso. Independente da tua história, ainda há esperança. A nossa esperança é Jesus de Nazaré. Ele é o autor da vida, o nosso Deus é o autor da vida. Ele é o autor da nossa vida. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto, essa parte da história de José, ele pede para todos saírem. Ele fala assim: sai todo mundo. Eu não estou suportando essa dor e eu não quero que vocês vejam a dor que eu estou sentindo. Hoje em dia é triste porque a nossa sociedade, infelizmente, esconde as dores atrás de máscaras. Nós somos seres sujeitos à tristeza, a momentos difíceis. E aí a gente muitas vezes se esconde. Vive um teatro, uma vida roteirizada. A nossa espontaneidade acabou. A gente não reage mais a algumas coisas, a gente não fala mais algumas coisas, porque hoje em dia as pessoas não querem mais ouvir, só querem falar. E quando fingem, outras fingem que estão ouvindo, que estão escutando. A escuta, ela é diferente de ouvir, mas às vezes só está ouvindo o barulho da tua voz. Lares que vivem assim, ouvindo barulhos. Não prestam atenção nas palavras, não prestam atenção nos significados que tem para cada pessoa. E aí nós vivemos esse século, essa geração, onde não queremos mostrar a nossa dor. Mas, aqui, nós aprendemos que tem momentos e situações que o público não precisa ouvir. O nosso privado, o nosso particular com o Senhor, ou liberar perdão para alguma pessoa, primeiramente, antes de vir a público, tem que ser no privado. Você chamar, você conversar, você mostrar a tua dor. Falar, ó, tá doendo aqui. Então ele pede para todos saírem. Sai, que eu tenho uma pendência com os meus irmãos.
A pendência com os irmãos, a pendência não era com os servos dele. Então ele preparou o lugar e foi falar com os irmãos dele. Eu sou José. Ele revelou quem ele era. Já parou para pensar que com o passar do tempo de José lá no Egito, algumas coisas ele começou a, não é esquecer, mas a se adaptar aonde ele estava? Porque nós somos assim, a gente se adapta onde nós estamos, né? E ali ele devia estar com aquelas pinturas do Egito. Ali ele devia estar com aqueles negócios que eles colocavam na cabeça, que eu não vou saber. Oi? A peruca? Ai, gente, a peruca. É bom rir mesmo. Devia estar com uma peruca. Uma curiosidade, vamos aqui, aleatória, gente. Por que lá no Egito... A gente saindo da palavra. Por que lá no Egito eles tinham o costume de usar peruca? Né? Eu acho que foi por causa da praga do Egito, né? Os piolhos. E aí, não dava, né? E deixava todo mundo careca e usava as perucas. Então, nessa época, ele devia, sei lá. Acho que Moisés veio foi antes, depois, né? Só uma curiosidade. Mas tá, vamos voltar para a palavra. Então, independente do que ele tivesse na cabeça, ele estava irreconhecível, porque os irmãos chegaram lá e não reconheceram mais ele. Assim como se uma pessoa há muito tempo não te vê, quando ela te reencontra, ela não vai reconhecer mais quem você é, não porque tua essência mudou, mas porque todos os dias nós mudamos algo. Nós não somos seres paralisados. Todos os dias nós mudamos algo. E aí quem saiu da nossa vida não vai reconhecer. Já percebeu que quem está há muito tempo longe da gente, quando chega perto, às vezes a gente fica meio deslocado, né? Por mais que sejam amigos há muito tempo, saibam muitas coisas, é outra vida, é outra vivência. Então ele foi resolver essa pendência com os irmãos dele. Outra coisa que eu aprendo: resolva no privado, e assim que você for curado, seja um instrumento de cura para outras pessoas. Seja um instrumento de cura. E lá no finalzinho desse texto, José fala assim: foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Ou seja, José, ele não se esqueceu do Senhor. Ele não se esqueceu de Deus. Em meio às nossas dores, precisamos lembrar de quem é Deus nas nossas vidas. Quem é o Senhor na sua vida? Quem é o Senhor na sua história? Quem é Ele? O porquê que você vivenciou tal situação? Já parou para pensar tudo que você já viveu na vida? E você está aqui? Olha o tanto de coisa que você já venceu. O tanto de luta que você venceu. Os milagres que você presenciou. Ou você mesmo é um milagre. As tuas mudanças. O teu coração. Porque com o decorrer da vida, o nosso coração ele vai ficando mais forte. Para suportar algumas dores. Que às vezes a gente já teve no passado. É como se, com o decorrer do tempo, cada situação que a gente foi vivenciando, a gente fosse ficando mais esperto. Eu trouxe algumas reflexões aqui. Algumas eu trouxe no Momento Jovem.
né, que nós estávamos falando sobre o Setembro Amarelo, foi uma bênção, graças a Deus, um ambiente de cura também. Por isso que eu estou falando para você que o Senhor está trabalhando esses dias nas nossas vidas, cura. Mas não é uma cura externa, é uma cura interna. É no nosso mais íntimo. Vamos refletir agora. As pessoas estão sempre com uma receita pronta para dar ao outro. Porém, não há respostas prontas quando o assunto é a vida. Por mais que as histórias sejam parecidas, cada um é único. Nós somos únicos. A nossa história de vida, ela é única. Nós somos únicos. Então não adianta eu chegar para você com uma receita e falar é assim e ponto final. Não, não é assim ponto final. É um processo. Você pode chegar lá. E não há imediatismo, isso é uma construção, né? Hoje em dia nós vivemos uma sociedade, a sociedade onde tudo nós queremos rápido. Alimento, eu peço e já quero em 5 minutos. Perdão, eu já quero ser perdoado em 5 minutos. O que mais? Dor de cabeça, eu tomo um remédio e eu quero, e aí? Acabei de engolir, cadê o efeito? Eu quero aquilo naquele exato momento. Porém, as coisas não são assim. Não são imediatas. A vida não é imediata. Desde o nosso nascimento, são processos. Processos. Desenvolvimento. Mudanças. E a nossa sociedade, ela vive valorizando, supervaloriza a indústria farmacêutica. Por quê? Por que um psiquiatra ele é mais requisitado do que um psicólogo? Por que Jesus ele é menos requisitado do que pessoas? Porque nós queremos agora. Eu não quero tratar a dor. Eu quero tratar um sintoma. Aquele sintoma está doendo. Mas eu quero tratar ele agora. Então, as pessoas preferem tratar alguns sintomas agora do que levar tempo, aproveitar tempo, passar por um processo para que haja uma cura completa. As pessoas preferem um caminho fácil, não um caminho duradouro. Que você essa noite reflita sobre isso. Que você venha preferir o caminho do Senhor, ao invés de algo simples e fácil e mundano. Não é errado tomar remédio não, viu gente? Eu não sou contra não e eu tomo. Vacina também é importante. Tudo é importante. Né? A ciência está aí para isso. Mas além da ciência, existe a fé. E a fé, ela é poderosa. Ela é muito poderosa. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Então, prefira escolher algo que vai te trazer uma resposta mais demorada, porém vai ser uma resposta para sempre, do que algo que vai ser imediato, mas vai passar o efeito. E aí, quando passar o efeito, vai ter que ficar nessa toda vez? A gente precisa despertar para isso. Despertar. Eu não quero ser curada momentaneamente. Eu quero uma cura completa. Uma cura completa. Então isso é uma construção. Você vai construir aquilo. É igual a caminhada cristã. Nós construímos a nossa caminhada no Senhor.
é tijolo, é isso, é aquilo, até você chegar onde o Senhor quer que você chegue. Eu costumo fazer uma comparação que é como se nós fôssemos uma casa, né? Curioso, né? Uma casa. Por quê? A gente nasce e a gente vai sendo construído. Os nossos pais escolhem os tijolos porque a genética vem deles, né? Esse vai ser o tijolo. Aí já vem a genética da mãe. Essa vai ser a argamassa, né? Aí vem a avó. Vou colocar um tapetinho para o meu netinho. E essa casa vai sendo construída e mobiliada, né? Chega um momento, que é a nossa fase adulta, que essa casa ela está construída. Como eu estou falando sobre vida, não tem como reconstruir essa casa do zero, porque essa casa já está pronta. Mas sabe o que tem possibilidade de ser feito? Uma reforma. Uma reforma. Esse ambiente está muito escuro. O que eu vou fazer hoje? Já sei, vou pintar. Que cor? Amarelo. A luz do sol. E ó, reformando sua casa interior. Nossa, tá com uma goteira, hein? Essa goteira tá me incomodando que só. O que eu vou fazer? Colocar um band-aid? Não. Vou atrás de comprar um novo telhado, né? Porque esse negócio de imediato colocar o band-aid, já o band-aid cai e a goteira de novo. Então, aí às vezes a gente cresceu e fala assim, eu não gosto mais desse tapete. Esse tapete não faz mais sentido na minha vida. Então a gente tira o tapete. Compra um novo tapete. Ou então deixa sem tapete por um momento. Às vezes os nossos joelhos estão precisando estar mais ali no chão, né? Por nosso próprio bem. Por nosso próprio bem. E aí, gente, o que eu ia falar mais dessa reforma? Sim, então há possibilidade de reforma, né? E aí, depois da reforma, o que vem? Alguém sabe? A faxina. Né? Que às vezes a reforma faz aquela bagunça. Às vezes a reforma, ela dá mais trabalho do que construir uma casa de novo. Né? E aí vai fazer bagunça. Então a gente precisa limpar. Mas eu não estou falando de você pegar tudo e colocar num quartinho da bagunça, não. Você precisa entrar nesse quartinho da bagunça. Uma amiga minha fala muito sobre esse quartinho da bagunça. E aí é onde às vezes as nossas dores a gente pega e coloca lá. Coisas que a gente não quer que a sociedade saiba, a gente pega e coloca lá. Nossas dificuldades a gente pega e coloca nesse quartinho. Nossas dores, nossas preocupações. Então vai ter que entrar nesse quartinho. Vai ter que mudar coisas nesse quartinho. Vai ter que tirar coisas e jogar fora e nunca mais ir buscar. Vai ter que ser uma reforma completa. Uma reforma completa. E tudo bem por isso, gente. Tudo bem por isso, porque todos os dias nós podemos aprender algo. Seja com as pessoas, seja com a palavra do Senhor. Sabe por quê? Uma professora minha fala algo muito interessante. Ela diz que tem medo dessa galera que tem certeza de tudo. Não questiona mais nada. Ah, eu voto nesse político porque sim, ponto final. Tá, mas e aí, o porquê disso? Você tem pensado na geração futura, na geração da tua família, na geração dos teus filhos? Que nós venhamos aprender a questionar aquilo que é mal. Se é algo que não vai trazer bem, se é algo que vai fazer mal ao outro, nós temos que questionar sim. Outra coisa que eu ouvi uma vez é que o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons.
Por que que você tem se calado mediante ao sofrimento de outras pessoas? Pessoas, até mesmo da sua própria casa, do teu sangue. Do teu sangue. Os teus irmãos em Cristo Jesus. O porquê que muitas vezes nós tampamos os nossos olhos. Às vezes é ele que está passando por uma dificuldade, mas às vezes pode ser você que está passando. Está vindo os ensinamentos aqui que eu aprendi esses tempos. Parece que o Senhor está colocando tudo aqui agora. Outra fala. Acho que era de um luterano. E ele falou assim: pessoas atacaram ciganos e eu não fiz nada porque não era comigo. Pessoas atacaram os pobres, vamos colocar assim, mas eu não fiz nada porque eu não era pobre. Eu estou colocando com as minhas palavras, tá? Quando foi eu que estava precisando de ajuda, eu não tive ninguém para estender a mão. É forte, né, ouvir isso? Que a gente venha estender a mão, para também, quando nós precisarmos, tenha uma mão lá, esperando para nos ajudar. Isso é mais do que necessário. Isso é amar o próximo. Não adianta dizer que ama Jesus se você não ama o seu irmão. Como é que você vai amar alguém que é invisível e não consegue amar alguém que está aí de carne e osso? Que nós venhamos chorar mais junto com os nossos irmãos. Não só se alegrar, mas quando preciso chorar junto com eles. A gente não nasce sabendo tudo. Passamos por um processo de desenvolvimento e adaptação. E agora eu trago o desafio do nascer. O nascimento, ele já é um desafio. Vocês sabiam disso? Não só pela mãe que está naquele processo todo. Não só pela mãe que está naquele processo todo. Mas a criança, o bebê, o recém-nascido. Ele está lá no ambiente tranquilo e quando ele sai, já tem aquela luz toda, aqueles barulhos. Agora o lanche dele, que era antes a mãe que passava os nutrientes, agora ele precisa aprender a se alimentar, né? Ele precisa aprender a viver. Então ele vai se adaptando a isso, se adaptando ao mundo. E assim por toda a nossa vida. Sempre. É um processo de desenvolvimento e adaptação. Desenvolvimento e adaptação. Não existe um equilíbrio completo. É lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Mas vivos. E agradecendo ao Senhor, porque temos possibilidade de fazer diferente. Todos os dias. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho, pessoal. Todas as manhãs, quando a gente acorda, de algum jeito, criamos um sentido para nos tirar da cama. O que te faz levantar da cama todos os dias? Né? O que te faz levantar da cama todos os dias? E falo mais ainda, você sabia que pessoas que estão à sua volta, elas esperam ver o seu sorriso novamente? Por mais que hoje a nossa sociedade ela tenha dificuldade em dizer eu te amo, ela tem dificuldade em falar sobre algumas coisas, é difícil. Mas elas nos amam. Opa, oi pai. Ele te ama, ela te ama e acredite nisso. A sua vida ela é muito importante. Muito importante mesmo. Por isso que quando meu pai falou assim, filha, quarta-feira você que ministra, eu falei amém. Sabe por quê? Porque eu sei o tanto que a tua vida é valiosa. E eu não posso me calar. Eu não posso me calar. Eu preciso falar o que arde em meu coração. E eu vejo aqui milhões, milhares de possibilidades. Eu vejo pessoas voando, pessoas avançando, pessoas alcançando o novo em Deus.
Nós, seres humanos, possuímos todas as nossas capacidades, mesmo vivendo momentos extremamente difíceis. José avançou em meio aos desafios. A angústia humana sobre lidar com a existência é para todos. Você é um ser humano e na vida vai vivenciar as suas angústias. Lá em João 16:33 vai dizer assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, gente, todo ser humano sofre e nós precisamos de espaço para poder falar dos nossos sofrimentos. E eu trouxe algo aqui que você é muito mais do que um diagnóstico. Você é muito mais do que alguém fala sobre você. Você é muito mais do que aquilo na sua infância foi dito. Às vezes as palavras vêm repetidas vezes na tua cabeça. Mas você é muito mais do que isso. O diagnóstico não define a tua vida. A tua dificuldade não define o teu final. O teu processo, mesmo sendo difícil, ele não determina a tua vitória. Você define a tua vitória. O Senhor já sabe onde você vai chegar. Às vezes a gente não vê, mas o Senhor ele já visualizou tudo lá na frente. Tem uma tirinha do Snoopy, que tá ele e o cachorrinho dele. Opa, o Snoopy é o cachorrinho, gente. Eu acelerando as coisas, ó. Imediatismo, vamos ter cuidado. A tirinha do Snoopy, né? O colega dele fala assim: só se vive uma vez, Snoopy. Aí ele fala assim: errado. Só se morre uma vez. Vivemos todos os dias. Todos os dias temos possibilidade de viver. Todos os dias nós temos esperança de um mundo melhor. Todos os dias há possibilidade de vencermos. É a última, pessoal. Vamos lá. Nós iremos ler 2 livros aqui da Bíblia, com capítulos e versículos, né? E nós iremos para a oração. Lá em Mateus 6:34 vai dizer assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Ou seja, pessoal, nem viver muito no passado e nem viver muito no futuro. É viver o hoje, é viver o agora. O passado ele é importante, porque ele traz lembranças e aprendizados. E o futuro também é importante, porque ele traz esperança, né? Expectativa, nos faz sonhar. Mas o presente, ele é a nossa vida, é onde nós estamos vivendo. Presente já diz tudo, é uma dádiva, é algo bom. Precisamos viver, precisamos valorizar a nossa vida, precisamos valorizar a vida do nosso próximo, valorizar a vida da nossa família. Os momentos ruins vêm, mas os momentos bons também vêm. E agora lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, vai dizer assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de se curar. E eu ressalto aqui que nesse contexto bíblico, né, vivia muitas épocas de guerra. Então era época de guerrear, época de curar os feridos. Não é sair matando todo mundo, não. Tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Ainda há esperança. O Senhor tem um plano na sua vida. Feche seus olhos neste momento. Sabe, no meio do caos, o Senhor, Ele acalma a tempestade.
Clame para Ele, que pode retirar essa angústia do seu coração. Quando a angústia for retirada do seu coração, o propósito de Deus estará sendo reafirmado na sua história. Tem coisas que não conseguiremos imaginar, mas o Senhor já visualizou tudo. Eu vejo aqui milhares de possibilidades. Com seus olhos fechados ainda, eu irei ler lá em Isaías 41:10, que vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Pai. Que nós venhamos experimentar algo novo em Ti. Senhor, Tu és bem-vindo para que com a Tua mão poderosa as angústias venham ser retiradas de cada coração. Que as pessoas que estão sufocadas, que estão com um aperto no seu coração, que hoje elas venham sair daqui de uma forma diferente. Espírito Santo de Deus, que a Tua cura venha ser real neste lugar. Espírito Santo, que nós venhamos entender o Teu processo.